cativante os seus feitos nas redes sociais. Muito admirável mesmo. Obrigado. Na verdade, eu entrei com bem despretensioso, assim, né? Foi no TikTok, mas eu vi que o Uhum. pessoal gostou e tal, então vou aproveitar, né, e passar a É, informação conhecimento que eu sim. tenho. Você Justo. faz seminário onde? Em Curitiba. Num seminário vinculado a algum instituto tradicional específico? Não é tradicional, né? Por isso que o negócio é um pouco estranho, porque eu sou legionário de Cristo. Hum, Então, só que eu me interessei muito pelo mundo da tradição, assim, e busquei de maneira pessoal mesmo. Geralmente a gente não é muito recomendado a se meter nesse meio, mas eu por curiosidade e por ver também a profundidade intelectual Sim. do mundo da tradição, entrei por esse meio aí. Interessante, e interessante. interessante. O que você acha da Fraternidade São Pio X? Olha, eu acho com certeza um acontecimento providencial, porque, né, o Dom Lefebvre, ser o único bispo, assim, que teve a coragem de se opor às teses erradas do concílio e criar uma sociedade e realmente formar intelectuais para trabalhar nesse campo, acho muito providencial, né? Tem Uhum. algumas críticas, assim, quanto à posição deles de reconhecer, né, e ao mesmo tempo resistir, ou seja, eu acho que eles caem um pouco na incoerência de reconhecer o Papa como Papa e ao mesmo tempo criticá-lo, ao mesmo tempo não obedecer. Eu acho que eles não conseguem sanar essa contradição interna Uhum. da fraternidade, que, para mim, assim, a única coisa criticável que eu vejo neles é isso. Sim. É que já é grave, ou Sim. seja, é muito grave. Sim. Então Interessante. você adota o CD privacionismo ou Sim, você aham. adota. Das posições que eu tenho estudado, para mim é a mais coerente, a mais racional. Não conseguindo encontrar uma refutação por exemplo, a tese de Cassistiacum, né? Ainda que tem alguns padres tradicionalistas, tem o Dom Curzio Nitolia, que ele faz uma crítica dura a Papa Materialiter, né? A distinção Materialiter Formaliter, mas não vi a crítica como uma como uma refutação. Então, eu acho que é uma tese extremamente forte que ainda não conseguiram refutar, né? Então, eu vou por essa linha aí. A Entendi. crítica que você está falando é a da navalha de Ockham? Não, a crítica por exemplo, que o Dom Curzio Nitolia ele faz a tese de Cassitia, que a tese de Cassitia é basicamente é muito complexa, né? Não se dá para explicar assim numa frase, mas ela é. Ou seja, o Papa, pós-concílio, né, os papas pós-conciliares, eles, formalmente, eles não são papas, né, porque eles mesmos abnegaram, eles mesmos não querem ter autoridade. Então, quando o Papa, o que dá formalmente a, a essência de vigário de Cristo de Papa é, claro, primeiro a escolha dos cardeais, né, do Espírito Santo, e segundo, a aceitação do indivíduo, do sujeito, de cumprir a missão como Papa, ou seja, tem que querer ser. Agora, se um Papa, um suposto Papa, ele mostra pelos seus atos, pelas suas palavras, que ele não aceitou ser Papa, ou seja, que ele não aceitou ter a autoridade de Papa, ele formalmente não é Papa. Ou seja, faltou a característica formal principal, né? É, para ele ser Papa. Então, ele é só. Então, ele faz aquela diferença metafísica, né? Tudo tem matéria e forma, é, pode ser pensado na distinção materialiter formaliter, né? Tem uma distinção bem sutil ali entre distinção matéria-forma e distinção materialiter formaliter, mas é uma distinção bem sutil que agora eu não consigo explicar ela bem, né? Então, materialiter, então, ele é papa porque ele está lá e ele foi canonicamente
aprovado, né, pelos cardeais, mas formaliter não é porque falta esse princípio formal da aceitação, né? E o Dom Curzio Nitolia, ele faz uma crítica a essa distinção, a distinção materialiter formaliter, porque não existe uma coisa só material. Toda matéria tem que ter uma forma, né? Então ele faz uma crítica metafísica que é interessante, só que ele fica na distinção matéria-forma, exatamente, ou seja, você não pode ter uma matéria sem uma forma, e isso é verdade, a crítica está bem feita. Mas a distinção da tese de Cassichia, ela não é matéria-forma, ela é materialiter formaliter, né? A crítica ao materialiter formaliter é o que não dá para refutar. Não sei se ficou claro. Ficou. Sim, ficou Aham. bastante. Então, Mas. Pode falar. falei já. Não, eu ia falei perguntar, mas. bastante. Por que você não vai num seminário tradicional? Se não me engano, a regra do Christ Aham. é um pouco modernista, por assim Sim. dizer. Pois é, isso é uma atitude, uma escolha existencial muito muito forte, né? Eu já passei por uma crise bem grande assim nesse sentido, né? E assim, o que eu penso desde quando eu entrei no seminário, eu tinha 14 anos, claro que eu não pensava nessas coisas, né? Nunca tinha visto isso, eu estava bem dentro da igreja, pois pós-conciliar, né? E eu realmente, assim, pessoalmente, me senti chamado por Deus, me senti realmente inspirado, me senti cativado pela maneira de ser dos legionários, né? Por como eles, né? Por como é a nossa vida, pela caridade que existe entre nós, pela vida fraterna, tudo isso. Então, realmente eu me vejo como sacerdote, eu só consigo me ver como legionário, né? Desde sempre foi assim. Então, o que eu penso assim, bom, tá, agora a gente aceitou o concílio, né? A gente nasceu antes do concílio, na verdade, as nossas constituições, até no pós-concílio, elas eram bastante pré-conciliares, né, na Uhum. disciplina e tal. Agora, não, de uns anos para cá, com a reforma, daí sim a gente aceitou o concílio, assim, de maneira cabal, né, agora já era. Mas eu, pessoalmente, o que eu penso é Deus, ou seja, eu acho que é uma congregação inspirada por Deus, né, que poderia ter sido também um grande bastião da tradição, não foi, por, por motivos que talvez misteriosos, né, mas eu, pessoalmente, não me vejo não sendo legionário, então eu me apego à legião pré-conciliar, né, eu sou um legionário Uhum. pré-conciliar. E aí tem toda a questão da validez dos sacramentos, né, do pós-concílio e tal. Então, quando chegar o momento do sacerdote, porque me faltam uns 3, 4 anos para ser sacerdote, né? Uhum. Eu, realmente, o que é a minha intenção é pedir para os meus superiores que me deixem ser ordenado por um bispo da tradição, né? Sim. Ou seja, que eu continue legionário, mas a minha ordenação por um bispo de tradição e que eu possa celebrar os sacramentos na forma extraordinária. Sim. E eles permitem? Isso Não ou sei, eles têm um não preconceito? sei. Não bem com bons olhos, né? Com certeza. Então, na verdade, o que eu penso é vai chegar no momento e eu acho que ou eles vão me deixar ou eu realmente vou ter que fazer uma decisão dura, né? Talvez de deixar a legião, ou, não sei. Acho que vai ser um momento bem crítico. Sim. Assim, rezo a Deus para que, Rezemos. né, eu vou tentar explicar para o superior toda a questão e tal, e vamos ver o que vai acontecer. Justíssimo. Sim, Justíssimo. Rezemos então. obrigado. Vai ter algum podcast hoje, né? Live, pelo que eu vi. Comigo? Entendemos? É exatamente contigo. Não, para hoje eu não tinha marcado Não, nada. hoje só vamos ter uma conversa aí. Conversa. Aham. Sim.
eu vou fazer uma live na terça-feira com aquele Júnior do canal que se chama Submundo Intelectual Uhum. no YouTube. Mas Você me... vai, Foi mal, eu te cortei. não, vai ser sobre. Vai ser mais ou menos aquela live que eu fiz lá com aquele macho tóxico, que vai ser mais sobre tema de masculinidade, essas coisas, né? Sim, sim. Sim. Aliás, vimos muito bom o vídeo do senhor em relação àquela questão do matrimônio e tudo mais. Em relação a Sim. todos os padres que não podem se casar. Uhum. Sim, muito interessante. Você é migtal mesmo? Ou não? Eu só queria saber isso. Olha só. Sim, Não, Não. que MGTOW, ele é na verdade, é um movimento que ele é muito, uma filosofia, né, que ele é muito aberto, então ele não tem, assim, umas pautas doutrinais que, não, eu tenho que seguir essas pautas aqui para ser MGTOW. Então, Sim. quando eu falo, né, eu sou MGTOW, é que eu percebi no MGTOW um espírito, que é o espírito de que, ou seja, as coisas deste mundo passam, né, o tempo passa e nós temos que aproveitar o tempo, né? E uma das coisas que talvez mais faz o homem perder o foco na eternidade, perder o foco nas coisas importantes, às vezes é realmente a mulher, né? Ou seja, a nossa concupiscência nos leva a elas e tal. E principalmente hoje em dia, né? As mulheres tão destruídas pelo feminismo, ou seja, é pior ainda essa questão. Elas estão tão mundanizadas que aí é você realmente se mundanizar demais. Então, a questão do MGTOW que eu acho interessante é isso, né? Claro que depois existem radicalismos ali dentro, existem atitudes que partem dessa ideia que não são atitudes cristãs, né? Por exemplo, um individualismo ou assim, misoginia de odiar as mulheres, eu não sei se chega tanto assim, né? Mas existe um individualismo, um egoísmo, né? Aí você parte para aqueles negócios de autoajuda, de autorrealização de você mesmo, de sucesso, Sim. né? Eu acho que aí é que o MGTOW talvez erre, mas como princípios, como uma percepção da realidade, uma atitude frente à realidade, eu acho super válida, super e muito ligada com a concepção cristã, né? Que nada mais hoje eu estava lendo de fato um livro sobre o MGTOW, nada mais é do que estoicismo. Ou seja, Sim. as ideias dos estoicos, romanos, da antiguidade, ou seja, é idêntico, é a mesma coisa, né? Então, é um renascimento da filosofia estoica por uma decepção com o mundo mesmo. Entendi. Muito Uhum. interessante. Muito interessante. Posso fazer uma pergunta? Sim. Não sei se você já se aprofundou bastante em MGTOW, nessa questão toda. Não muito, não muito, hein? Na verdade, Porque eu não sei se você, por exemplo, tem muitos MGTOW, especialmente nos Estados Unidos, né? Que é onde mais se desenvolveu essa questão, que eles fazem uma leitura quase marxista. Ele faz uma dialética, verdadeira dialética entre essa questão Sim. homem e mulher. E muitos acabam indo a um aspecto antirreligioso, né? Então você se diria que você Exato. pega algumas pautas que você tem em comum que possam te auxiliar na fé, né? E não a ele Exatamente. propriamente. Não no sentido de guerra, de luta de classe ou luta de gênero, né? Que às vezes talvez, assim, pelo que eu tenho visto, e tenho visto alguns vídeos e tal explicando, às vezes é mais uma projeção externa, né, que se faz no MGTOW, ou seja, de gente que critica o MGTOW, que não gosta, geralmente teóricos do feminismo ou mais da pós-modernidade, que veem o fenômeno MGTOW e os interpretam segundo os seus conceitos, né? Segundo os conceitos da luta de classe, segundo os conceitos da guerra ali dos gêneros e tal. Sim, às vezes, inclusive, tinha uma questão entre os próprios homens, né? Não sei se você já ouviu falar do Platinho. Acho que ele é um bom exemplo para se falar, Sim, né? sim. Ele acreditava numa estrutura, ele acredita, né, numa estrutura entre alfas e betas, onde os alfas, eles, de certa forma, oprimem os betas nessa Sim. questão toda. O Platinho, ele é bem...
De fato, a tese dele lá é bem dentro, assim, das teorias pós-modernas, essas coisas, né? Sim. Pois é, eu acho o pensamento, eu acho que o cara é muito inteligente, o pensamento muito bom, mas exato, ele não escapa a, a linha cultural, né, que ele foi, na qual ele foi formado, e ele segue aquilo ali. Acho que, não sei, ele também tem alguns vídeos, assim, sobre o Padre Paulo Ricardo, né, eu acho que ele tenta dar uma escapada, mas ele não consegue, não consegue fugir daquilo. Ninguém escapa do erro. Sim. A Manuzinha, a nossa amiga Manuzinha, queria fazer uma pergunta para o senhor, irmão Iago. Pode Uhum. fazer, Manuzinha. Então, eu estava assistindo aquela sua entrevista com o Macho Tóxico, né? Uhum. E eu fiquei sabendo que tem uma controvérsia na sua congregação sobre o iniciador dela, o fundador Sim, dela. o fundador. Tem mesmo. Sim. É, É, fala um pouco sobre isso, sobre sim, essa controvérsia. sim. É mais que uma controvérsia, né? Já é um fato comprovado que o nosso fundador, ele foi um padre mexicano, ele faleceu em 2008, se chamava Marcial Maciel, né? E ele fundou a Legião em 1941 e o cara era realmente, ou seja, o cara era um gênio, mas um gênio mesmo, e tinha fama de grande santidade, porque, imagina, ele fundou uma congregação que em 70 anos ela cresceu assim, ela conseguiu, nós somos agora mais ou menos uns 3 mil membros, né? Ou seja, muita gente. E assim, de construções, de obras, de apostolado, uma coisa gigantesca. O movimento Reino Cristo também é muito grande, né? E a espiritualidade dele era muito baseada na guerra dos cristeiros mexicanos, né, de reconquistar o mundo para Cristo, de Cristo Rei, né, uma espiritualidade bem guerreira mesmo, de militância. E, de fato, um dos pontos do nosso carisma era militar, como os jesuítas, né, tinham sido aquela ordem, vamos dizer assim, militante mesmo, que protegia o Papa, protegia a doutrina da Igreja, nós também, né? Tínhamos que ser uma ordem que ia crescer tanto como os jesuítas, ia ser um verdadeiro exército do Papa, né? Pela salvação das almas. Então, ou seja, uma pessoa sumamente empreendedora, só que ele, ele era, ele tinha realmente problemas mentais e morais muito fortes, né? Que, assim, depois estudaram e tal, pode ser que ele tenha sido abusado quando ele era criança, então, na história ele foi expulso de vários seminários. Então, na história da nossa congregação, quem contava a história era ele. Então, tudo que nós sabíamos da história da congregação era porque ele dava palestras, né, conferências, contando a história da Legião. Então, ele foi expulso porque ele queria fundar, ele juntava outros rapazes para já começar a sua fundação e os bispos não gostavam e tal, né? E depois, não, talvez o cara foi expulso por outros motivos, né? E bom, então assim, ele sempre foi uma figura muito marcante na congregação, né? Mas sempre teve pessoas que o denunciavam, o criticavam. Então, o que ele fez dentro da congregação? Ele colocou um voto de um dos votos, a gente tinha os 3 votos, né, de pobreza, castidade e obediência, e mais 2 votos. Um deles era 2 votos privados, né, um voto de humildade, que era de não aspirar a cargos de superior, né, o que é muito bom, né, ou seja, é um voto que realmente ajudou muito, porque, assim, não tem aquela luta por poder dentro da legião, assim, é bem mitigada, né, essa coisa. E o outro era um voto de não criticar os superiores, né, um voto de benedicência. Claro, principalmente ele, né. Então, toda vez que você ouvia críticas ao fundador, você imediatamente
desqualificava e desconsiderava, porque o cara é santo, ele é incriticável, né? Então, mas aí, já a partir de 2005, 2005 principalmente, saiu à luz que realmente muitas das acusações que tinham feito sobre ele, principalmente de pedofilia, de abuso de poder, daí também descobriram que ele tinha vários filhos com duas pessoas, com duas mulheres, então ele era, ao mesmo tempo que ele era fundador da nossa congregação, ele era o senhor, ele tinha outro nome no México, ou seja, tinha uma outra personalidade, Nossa. com duas famílias diferentes, né? Uhum. Ah, Ou seja, pra ver como o cara era genial, porque ele conseguiu esconder isso durante a vida inteira dele. A vida inteira. Ele viveu até os 85, 86 anos e assim, só saiu à luz quando ele já estava inválido já, né? Ou seja, quase morrendo. Então, claro, quando saiu à luz isso, foi assim uma crise tremenda para a congregação, né? Então, quem pode dizer que não deixou que a congregação fosse extinta, porque muitos, ou seja, a conclusão mais lógica é não, uma congregação fundada por um cara assim, pois tem que ser extinta, né? Ou seja, que vamos extinguir isso daqui, talvez refundar e tal. Então o Papa Bento XVI, né, o Cardeal Ratzinger, ele não deixou, ele não, tem muitos jovens bons ali dentro que foram enganados, então vamos manter essa ordem, né? Vamos manter essa congregação. Uhum. Então, claro, antes disso existia, como você falou, perguntou ali por controvérsia, né? Existia controvérsia, ou seja, gente ainda que achava que não, o fundador é santo, estão caluniando. Um dia a gente vai descobrir que existia um pouco de controvérsia. Hoje em dia é totalmente comprovado que não dá para defender, né, o fundador. Não existe ninguém na legião que se atreveria a falar uma palavra em defesa dele. Não existe, né? Entendo. Ah, sim, entendi. Esse negócio é realmente complicado, né? Muito Fundador, complicado. totalmente. Muito complicado. E, assim, Tão controverso. Fala. E é claro que é uma coisa extremamente dura, podre, né? Ou seja, totalmente má, mas também nos ajudou a nos centrar um pouco mais na figura de Cristo, né? Porque antes era muito tudo fundador, e foi a crítica que eu fiz lá na live do Macho Tóxico, lá, ao Opus Dei, né? Ou essas congregações que tem o fundador santo, e eles, ou seja, eles não podem sair da ideia do seu fundador, ou seja, eles não podem talvez pensar diferente e tal, porque as ideias do fundador são quase palavras de Deus para eles, né? Para nós não, para nós como nosso fundador foi isso, então esquece, ou seja, agora, né? A palavra do fundador não tem mais nenhum peso, que foi uma crise porque tudo que, por exemplo, no noviciado a gente lia as cartas do fundador que são 15 volumes, cada um com mais ou menos umas 300, 400 páginas. Você tinha que ler, em 2 anos, você tinha que repassar os 15 volumes 2 vezes. Nossa. Uhum. Então, a sua espiritualidade era aquilo ali. Né? Era o que ele... E isso é impressionante, ou seja, o cara... As cartas dele são uma joia, assim, ó, preciosa de espiritualidade. Uma coisa impressionante. Mas... Então, qualquer coisa que você ia fazer, você ia falar, eu vou fazer isso porque o fundador na carta tal fala tal coisa, né? Então tinha muito isso. Então, a partir daquele momento, não, eu vou fazer isso por amor a Cristo e já. Né? Iago, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou sobre santos, né? E o Escrivá, né, é um santo pós-conciliar. O que você pensa das canonizações pós-83? Acredita que são válidas, não são válidas? Adere à posição da fraternidade? Como é que é? Bom, eu acredito que talvez seja a posição da fraternidade, ainda que essa tese eu não vi apresentada por um padre da fraternidade, mas não sei se vocês conhecem aquele Dom Francesco Ricotta, que ele é um divisor da fraternidade. Tá meio abafado o microfone. Pode aproximar um pouco. Dá para ouvir agora? Agora sim. Não, ótimo.
Ele foi um desertor da fraternidade que fundou o Instituto Mater Boni Concili, que que são os que seguem a tese de Cassitíaco, né, do Papa Materialiter Formaliter. Eu sigo a tese dele, que é que as canonizações pós-conciliares, principalmente vendo casos particulares, por exemplo, o caso de Paulo VI, João Paulo II, que você percebe claramente que não eram santos, ou seja, que ensinaram coisas que não são de um verdadeiro santo, né? Então, um santo, segundo a tese dele um santo para ser canonizado santo, por que os santos são canonizados, né? Porque existem muitas pessoas santas que estão no céu, todos que estão no céu são santos. Agora a igreja canoniza aquelas pessoas que você pode seguir e elas vão ser um modelo católico em todos os sentidos, tanto na moral quanto na doutrina. Então, você seguindo aquela pessoa canonizada, imitando ela, a igreja a canoniza porque ela vai ser de certíssima ortodoxia, né? De certíssima ajuda para a tua salvação. Agora, tente aplicar isso a Paulo VI, tente aplicar isso a João Paulo II, tente aplicar isso a São José Maria Escrivá de Balaguer. Não tem como, né? Ou seja, os atos dele, as palavras deles levam ao erro, levam ao pecado, né? Então não tem como. Então, diante dessa contradição, aí, né, uma de duas, ou seja, tem padres, por exemplo, aquele padre Gherardini, Dom Gherardini, que é um grande teólogo, que foi, de fato, ele foi um dos postulantes da causa de canonização de Pio X, acho que foi de Pio X, São Pio X. Ele, depois, ele fez uma tese, escreveu uma tese, falando que talvez as canonizações não são infalíveis, né? Ou seja, ele trabalhou a vida inteira para postular uma causa de canonização e para chegar no fim da vida e dizer, não, mas talvez aquilo que eu fiz não é verdade. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Então aí ele critica, não, ou seja, uma canonização é uma coisa infalível, né? Então, se o Papa promulgou uma canonização de alguém que não é santo, a gente não tem que duvidar da infalibilidade da canonização, mas tem que duvidar da autoridade dessa pessoa que promulgou. Ou seja, aí cai outra vez no sedevacantismo, né? Ou seja, sim, a pessoa que promulgou uma canonização errada, ela não pode ser o Papa. Não pode. Simplesmente é impossível, né, que um Papa faça uma canonização errada. Não sei se a fraternidade segue mais ou menos essa tese. A fraternidade segue, por exemplo, que 83 teve uma mudança no processo de canonização. O processo de canonização teve uma mudança muito, muito grande mesmo. Sim. Tiraram até o advogado do diabo, pra você ter uma ideia. Sim. E assim, eles acreditam, olha, pode até ter pessoas que foram canonizadas, entre aspas, por esse processo. Mas esse processo não é válido. Sim. Pra eles, entendeu? Aí, acho que, se não me engano, o Dom Lourenço. Conhece o Dom Lourenço? Lourenço. Dom Lourenço. Assim, pelo primeiro nome, não. É um monge mas brasileiro. Ele é brasileiro? Sim, tá vivo. Ele escreveu um artigo sobre. Tem que procurar depois, pra ver se eu te mando. Mas resumo, eles também. Eles se fundam mais no Código Canônico, né, uma mudança talvez ilícita do Código Canônico, que invalida, e a posição do Dom Francisco é mais baseada na inexistência da autoridade papal, né, no momento. Ou seja, estamos sem autoridade, e quando não tem autoridade, não é inválido. O que essa autoridade faz é inválida, né? Inválido. Sim. O que você acha da devoção à Faustina e ao Texto da Misericórdia? Sim, é muito controversa, porque é por causa do diário e também é uma grande forma assim de substituir. Porque senão também roubar o lugar do Sagrado Coração de Jesus. Sim. E também tira da balança aquela coisa da misericórdia e da justiça, justamente no momento em que a justiça de Deus deveria ser mais temida. Exato. No mundo mais mundano e no mundo menos santificado, digamos assim.
Na verdade, assim, esse tema foi um tema que eu nunca tinha parado para pensar, e eu acho que é um tema, não sei se é um tema um pouco novo na tradição, assim, né? Ou se já tem Não, um é debate. antigo já isso aí. Então, porque um tema que eu nunca tinha visto, assim, eu navego bastante, assim, pelo mundo tradicional e nunca tinha visto, né? Eu fui ver faz pouquinho tempo que me perguntaram também, mas eu acho que vocês deram a resposta ali, né? Totalmente ideológico. Eu acho que é totalmente ideológico. Sim, sim. Trocar, Sim. simplesmente rebaixar a justiça divina, né? E colocar, ou seja, aquela frase de João 23, né? A igreja, durante muito tempo, ela condenou, mas agora a igreja, ela vai perdoar, né? Ela vai usar misericórdia. Então, é Sim. exatamente isso, né? Sim. E eu acho e é uma coisa, assim, que, que eu acho que é bem, e isso foi em toda a história, né? Bem perigosa, é, é a questão dos místicos, né? E eu coloco um exemplo, por exemplo, von Balthasar, né? Aquele grande teólogo, né? Uma mente impressionante e tal. O conselheirista? E ele fala que toda a toda a doutrina dele, toda a teologia dele é baseada nas visões, né, e nas experiências místicas de Adrienne von Speyer, né, que é uma protestante que se converteu e tal, e ele tinha muito trato com ela, conversava com ela, tentava interpretar as visões dela, né. Só que, Sim. ou seja, no mundo místico, o negócio sai muito misturado, ou seja, ali, geralmente os grandes hereges, eles eram grandes místicos, ou seja, eles chegavam num patamar onde eles já não tinham capacidade de racionalizar as coisas, de colocar em definição e tal, como a escolástica sempre fez, né? E aí a teologia mística, ela sempre é é, meio uma areia movediça, assim, né? Meio mole, meio, não é dura como a... Então, eu Doutrina. acho que a Santa Faustina cai nas mesmas coisas, né? E daí, por exemplo, você pega, não, toda Santa Faustina, todo diário, ele é sumamente bom, porque ela é canonizada e tal, mas, pô, vai escolasticamente ali, analisando as frases dela, tem muita coisa ali Sim. muito estranha, muito estranha. Sim. Sim. Tanto que o diário dela entrou pro Index várias vezes. Várias Isso, vezes. Até o João 23 não aguentou. exato. Exato, exatamente. Não, De que ela parecia ser que é bem mais amável aham, pelo Cristo no convento, do que a comunhão pulou nas mãos dela, do que aham, ele dizia que o próximo, a vida do próximo profeta seria na Polônia, aí ficaram sim, teorizando se era João Paulo II, saca? exato. Totalmente controverso. É Sim, estranho demais. é muito estranho. E a parte mais, vamos dizer, mais agustiniana da igreja, porque tem a parte bem tomista, né? Então eu estudei em Roma, nós temos uma faculdade lá, uma universidade, que é o Ateneu Regina Apostolorum. Assim, das universidades pontifícias, a nossa universidade ela é uma das mais conservadoras, mais tomistas, né? E você via lá dentro, ou seja, super tomista, tipo, Garrigou Lagrange lá dentro, ou seja, talvez um ou dois lá que assim gostavam. Pelo resto, era totalmente desprezado como uma coisa passada, um cara totalmente intransigente, Medieval. medieval, aqueles neoescolástico de manualística. Então, sério, ou seja, eu passei 3 anos ouvindo falar mal de Garrigou Lagrange da escolástica, assim, ó, até de Santo Tomás, ou seja, até de Santo Tomás, Nossa né? senhora. Meu Deus! Então, para você ver, ou seja, o personalismo e a teologia mística mais agustiniana, ou seja, ela chega a tal extremo que ela renega, chega a abominar a escolástica, né? Uma coisa Nossa impressionante. senhora. Uhum, Que terrível. sim. Irmão Iago, então, você ficou sabendo sobre o novo Missal de Francisco e suas traduções? Eu fiquei vendo que um artigo Uhum, daquele Instituto Jesuíta Humanas, é bem esquerdista, mas enfim, uhum, eles estavam falando sobre como é que seria. Eles queriam fazer uma linguagem mais atualizada. E uhum, eu não sei se eu entendi muito bem, mas eles queriam fazer que
na parte da transubstanciação não fosse só no instante, mas sim na Eucaristia inteira, sabe? Ficou um pouco confuso. Você acha que essas ambiguidades poderiam invalidar o novo missal? Além das traduções novas do Pai Nosso, do Sim. Glória e etc? Olha, com certeza. Aqui vai ser forte. Se já não foi invalidada pela missa nova de Paulo VI, aí sim, aí sim com esse daí invalidaria totalmente. Porque é muito tenso. Não, eu acho que essa, assim, estudar esse tema da missa, da nova missa, eu acho que é o tema mais duro e mais, talvez, angustiante que existe, assim, para um Sim, católico. Porque te deixa realmente numa dúvida, ou seja, na dúvida sobre a desesperado. coisa mais importante da sua vida. Ou seja, como nós fomos chegar a este ponto, né? Ou seja, que um bom católico que segue a doutrina tenha dúvida Sobre a sobre a própria Eucaristia, missa. sobre a validade de uma Santa Missa. Ou seja, não é possível. Tipo, é uma crise que realmente não... Se você não tem um estômago forte, uma psicologia boa, você enlouquece. Sério. Sim. Da mesma forma que vários cardeais, monsenhores, bispos enlouqueceram após o Concílio Vaticano II. Sim, Muitos morreram de desgosto e tudo, sabe? exatamente. E Exatamente. muitos realizaram também, como posso dizer, ordenações de bispos malucos. Por exemplo, o arcebispo vietnamita Martin de Notu, famoso pelas sagrações do Palmar de Troia, em 82 ele chegou a ordenar um satanista, assumidamente satanista, como bispo. Pois é. Memória. E foi válido isso aí? Então, aparenta que, segundo o cardeal Ratzinger, né, na Uhum. época, o João Bento XVI, eram inválidas as ordenações já na época do Palmar de Troia, porque, primeiro, ele não teve a intenção e o latim que ele utilizou estava completamente errado. Exato. Justíssimo. Tanto é que qualquer um que participou daquilo ali, né, das sagrações que ele realizou, está excomungado até hoje. Isso se não se Caraca. tratou com um bispo. Sim. E sobre esse missal do Francisco, nesse novo que vai sair, o Xará esqueceu de comentar um ponto, que o padre agora ele vai ter a permissão de negar a presença real da Eucaristia. Como assim? Nossa. Você esqueceu de comentar isso. Ah, verdade. Não, assim, é muito bizarro, mas ele fala, não, mas a gente não tá negando a transubstanciação, mas ao mesmo tempo estão negando, sabe? Eles permitem o erro, né? Mas Esse é um assim, grande problema. é muito bizarro, cara. É muito bizarro. Não. Porque assim, é a coisa que a gente ia todo dia, tipo assim, antes de virar tradicionalista, eu ia pra missa nova. Sim. Passou a vida inteira na missa nova, aí chega um cara que gosta de um francesinho de ecônio e fala, olha, sua missa não é muito missa, ou talvez seja um sacrilégio, sabe? Uhum. Sim. Entendeu? É um pouco, e as pessoas, muitas pessoas, né? Meu amigo, por exemplo, ele fica com raiva já, porque acha que é besteira minha, né? Porque é difícil aceitar esse tipo de coisa. Sim, eu acho que aí é um ponto bem, bem delicado, porque não é culpa das pessoas também, né? Ou seja, os católicos, assim, que não conhecem, a maioria grande, tipo, 99,9% dos católicos não sabe, ou seja, nunca vai saber disso, né? Talvez por um milagre, nossa, de repente a tradição, assim, ela cresce tanto que e um papa tradicionalista, né, mais um milagre isso. Então tem um texto desse Dom Curzio Nitolia que ele analisa, né, ele tenta dar uma resposta a isso. Por exemplo, uma pessoa que vai que nasceu no Novus Ordo e tal, viveu o tempo inteiro ali, se pode dizer realmente que aquela pessoa ali ela está cometendo um sacrilégio, né? Ainda que vamos supor que a missa não seja, ela está cometendo um sacrilégio. Então o texto é muito bom, porque ele faz uma análise bem, bem legal e cheia de caridade, né? Cheia de caridade cristã. As pessoas, elas não sabem, ou seja, elas estão na ignorância. Sim. Os próprios pastores estão na ignorância, né? Ou seja, é uma situação na qual você também tem que se aproximar da pessoa e se você fala que estão em sacrilégio e tal,
você pode causar um desespero. Escândalo. Né? Exatamente, né? Então, é uma situação muito, muito tensa, que não dá para dar uma resposta assim, falar isso para as pessoas na cara dela, né? Nós temos que usar de muita prudência e ir doutrinando as pessoas pouquinho a pouquinho para que elas vão percebendo, né? Mas é uma coisa tão generalizada que dar um juízo assim tão forte na cara da pessoa pode fazer muito mal, né? Pode ser um ato de extrema descaridade com ela, né? De extrema... E assim, falando sobre essas missas, etc. Por exemplo, eu ia antigamente no caminho neocatecumenal, conhece? Então, o que você acha deles? Eu já fui, eu não sei como é que é, porque assim, eles pegam a missão de Paulo VI, colocam músicas novas. Não é que tem na hora do Pai de Cristo, eles também modificam, enfim. Sim. Mudam algumas ordens. O que você acha deles, assim? Aceita? O quê? Não. Eu acho... Olha, eu acho que é uma das... Talvez, eu acho que um dos grupos, dos movimentos mais estranhos e com mais... vou falar, heresia mesmo ali dentro. Heresia? Qual heresia? Sim. Ou seja, alguns textos do fundador, do Kiko lá, né, o Kiko Arguello. Arguello. Se você analisa bem, nem lembro, foi algum artigo que eu li, né, assim, analisando um pouco os textos dele, mas a concepção de Eucaristia que ele tem não é a presença real de Jesus Cristo na Santíssima, no pão e no vinho, a transubstanciação. Não, a concepção de Eucaristia que ele tem é uma visão de comunidade, ou seja, é bem aquela visão modernista mesmo, assim, ó, de... Sim. Não, o que faz a Eucaristia, o centro da Santa Missa, não é a Eucaristia, mas o povo reunido, né? Sim. O povo reunido e aquela parte que eles falam e dá a cada um o seu... faz tipo uma pregação e tal, né? Sim. Então, ou seja, é isso. Então, a missa para eles... Ou seja, eles deformaram totalmente a missa, né? Ou seja, fizeram um rito ali escabroso e judaizante, ou seja, totalmente judaico, né? Sim. Então, eles caem na heresia de judaizar a própria liturgia, né? Então, sim. E claro, ou seja, para o judeu não existe Eucaristia. Né? Uma coisa interessante que eles chamam, eles são separados em comunidades. Para você entrar numa comunidade, é necessário que você seja convidado. Né? Sim. Antigamente era bem pior. Antigamente era só parentes. Agora você pode ser convidado por terceiros, né? Sim. Mas mesmo assim é fechado. Eles chamam a missa, não se chama missa, se chama Eucaristia do Caminho, né? Exatamente. Então, e ela nunca acontece, ao menos nunca vi acontecendo, nos domingos. Ela sempre acontece aos sábados à noite. Sempre. E eles dizem que substitui a missa comum, né? Que é a mesma coisa. Sim. Né? Quando eles vão comungar, né? Eles comungam em duas espécies, né? Colocam em vários pratinhos. Exato. Pegam várias taças assim gigantescas. Pratinhos, né? Também rasgam a hoxa assim, várias hoxas que são... É meio que um pão quase, não é aquela finura de hoxa, é tipo quase um pão, só que sem fermento. Rasgam e vão entregando na mão. Aí, quando eles entregam todo mundo na mão, eles têm um tempo até pra comer, pra você ter uma ideia, sabe? Deixa eu pensar aqui. Eles normalmente têm uma pressão de ter muitos filhos. Né? Por exemplo, lá, eu não sei se isso é errado, né? Mas eu vi um casal lá que tem 11 filhos. Eles tiveram que comprar uma van pra levar pra Eucaristia, sabe? Também esse caminho, né? O caminho focado nos catequistas. E os catequistas são formados por várias etapas. E no final dessas etapas, eles vão viajar para Jerusalém. Para fazer algum encontro lá, que eu não sei. Sim. Tinha umas coisas interessantes, por exemplo... Assim, eles gostam dessas músicas mais espanholas, enfim. No final da missa, da Eucaristia... não, tô indo muito pra frente, vou voltar um pouco. Eles sempre, no meio da Eucaristia, chamavam alguém pra conversar sobre a vida,
dar algum testemunho de fé e etc. Acho que você já viu também isso aí, né? Sim. E assim, eles chamavam também pessoas de outras comunidades e elas davam testemunho para contar para todo mundo, né? Uma confissão, por assim dizer. E lá no final da missa, né? Quando todo mundo comungava, dançava, brincava, enfim, dançava não. Agora, quando o padre sai, todo mundo começa a dançar em círculos mesmo, quando tiram o sacrário. Aí eu perguntei até, por que estão dançando na missa? Eles falam, não, se você tira o sacrário, você pode dançar. Uhum. Sabe, não é sacrilégio dizer. E o último ponto que eu queria também dizer é que eles nunca se ajoelham na missa. Eles só abaixam a cabeça assim, né, por um momento e depois só. Mas é isso. Não, É, pelo que você falou pode ali, começar. aí é totalmente, ou seja, judaizante totalmente, ou seja, quase todos os pontos que você falou a E eu viagem esqueci pra o principal Jerusalém. também. Esqueci o principal. Na frente tem no altar mesmo, né? O altar que é a mesa, enfim, missa nova. Na frente eles colocam na mesa tem flores em volta, né? Não sei, a última vez que eu fui, as flores eram azuis e tinha um menorá na mesa. Só que mas é outro nome, tem menos velas, são 6 velas, se não me engano. 6 velas. Típico ver na igreja uma menorá gigantesca. Aí eles falam, não, mas no altar tridentino tem também a mesma quantidade de velas. Entende? Essa é a justificativa. Então eu queria saber o que tu pensa, né? Quais são os erros principais, se isso aí é realmente condenado tudo, sabe? Eu já sei que a comunhão na mão enfim, mas queria saber sua opinião. Eu acho que eu acho que, ou seja, se em uma coisa ela pode ter, assim, ó, pode ser, por exemplo, essa parte dos filhos, né? Ter muitos filhos, ou de ter uma vida comunitária muito forte, parte também da vida de oração, talvez até mesmo a formação que eles têm, assim, pelos catequistas dão, uma formação boa e tal, mas o meu princípio se tem uma heresia, e principalmente uma heresia tão forte, assim, ó, que quase que fundamenta o caminho, aquilo ali não pode ser considerado católico e não pode ser aceito. Ou seja, o fato de que se aceite uma missa, ou seja, se canonize uma missa do caminho neocatecumenal, é simplesmente mais uma prova do sedevacantismo. Ou seja, tudo cai aí. Seja, sim, é bizarro. Não é possível que um Papa permita isso, ou seja, um Papa verdadeiro, vigário de Cristo, inspirado por Deus, permita uma coisa assim, né? Não é possível. Então eu acho que, olha, esse movimento neocatecumenal é mais uma prova do sedevacantismo. Sim. Eles também se remetem a que eu chamo de arqueologismo, né? Que eles falam, não, a gente é separado em comunidades, a gente é separado para ser pequenos, porque a gente quer se remeter às comunidades dos cristãos primitivos. Né? A gente quer parecer as comunidades dos cristãos primitivos, para parecer pequenos, para, enfim, para não crescer bem, eles acham ruim crescer demais. Sim. Isso é uma prova de um sectarismo? Sim, é prova, ou seja, esse arcaísmo, o primitivismo litúrgico, e que eles, não só é litúrgico, mas quase na vida inteira deles, né, eles aplicam isso, é típico do movimento litúrgico ali, né, da queda, da corrupção do movimento litúrgico no século XX, né, começou agora nós vamos então buscar a essência, e também, o mesmo pensamento, aquele livro, a essência do cristianismo, quando fala Bento XVI, ou a essência da liturgia, é primitivismo puro. Ou seja, tá bom, a gente perdeu durante todo o tempo da igreja, a gente perdeu a essência. A gente simplesmente obscureceu, a gente sujou a essência do cristianismo, e agora a gente tem que buscar lá nos primórdios a essência, para a gente voltar a ser, né, o cristianismo. Mas é típica heresia modernista, né? Ideia modernista. Que eles simplesmente se me permite, né?
o nosso espectador, a Dança, queria fazer uma pergunta. Aí depois seguimos com a pergunta do Semari. Pô, valeu, mano. Queria saber, você estudou em Roma, certo? Sim, Então você sabe italiano, graças a sim. Deus. Você já ouviu falar de um padre chamado Thomas Tim? Sim, Já? já. Caraca, é porque você já leu alguma coisa sobre ele, por exemplo, acerca da noção pós-conciliar Não, que ele tem? não estudei, assim, não estudei a fundo ele, não. O que eu vi é algumas conferências daquele padre Cavalcoli, Aham. tipo, não sei se ele foi formado pelo Thomas Team, mas ele tem as mesmas ideias, né, É o biógrafo dele. Aham, exato. Mas não estudei a fundo, não, assim, especificamente, né, o Thomas Team e as ideias dele, não. Conheço por referência do padre Cavalcoli, né? Ótimo. Eu digo, eu sou estudante, né, ainda, e eu venho estudando, tipo, ultimamente, a minha questão que eu venho estudando em teologia, essa questão toda é pelo Cavalcoli, e eu cheguei ao Thomas Team, e da noção dele que ele tem do pós-conciliarismo, eu achei bem convincente, né, quando ele fala sobre a validade da missa, essa questão toda. Você pretende em algum momento estudar ele? Sim, eu de fato tem um debate muito interessante que eu acho que deve estar só em italiano, que é do padre Cavalcoli com putz, agora eu esqueci o nome, mas ele usa um pseudônimo, mas o cara tem um blog que se chama Opportune e Importune em italiano. Acho que é um dos blogs assim tradicionalistas mais sérios que eu já vi, né? E existe um debate bem extenso, com 4 ou 5 artigos escritos assim, né, bem extenso, do Padre Cavalcoli com esse, exatamente sobre o tema da missa, sobre o tema da aceitação da missa pós-conciliar, né? E o Padre Cavalcoli defende, ou seja, ele dá argumentos muito bons, dá argumentos realmente muito bons, mas o outro, o teólogo esse, que eu não lembro o nome, depois vou tentar lembrar, ou seja, você vê que ele supera, ou seja, os argumentos da tradição superam os argumentos, vamos dizer, conciliaristas ali de conciliação, né, de conciliação do Com a Padre tradição de Cavalcoli, ser. que deve ser mais ou menos a mesma coisa que o Padre Thomas Team pensava, né? Mas se quiser, não sei quem lê italiano, eu posso depois colocar o link aí para vocês, porque eu acho que é um. Eu leio. Você lê esse Seria debate? muito bom. Então, Sim. Enfim, o Semari queria fazer uma pergunta? Sim, que se daria para associar então esse arqueologismo, por exemplo, aos movimentos que querem ressuscitar, principalmente da parte dos protestantes, a leitura da patrística para encontrarmos a essência de uma exato. igreja que se perdeu. Exatamente. E aí ou seja, eles jogam sempre naquela dialética, né? Padres da igreja contra escolástica, contra Santo Tomás e toda tipo, o esquecimento do cristianismo, né? E, claro, ou seja, você usar a patrística é uma arma muito forte, cara. Ou seja, imagina, ou seja, eu apelar aos padres da igreja é muito potente, né? Eu acho uma desonestidade intelectual terrível. Ou seja, apelar aos padres da igreja para você tentar justificar uma heresia, né? Ou seja, eles fazem aquelas manobras teológicas e tal, tão bem feitos. Os modernistas, eles são mestres nisso, né? Pega Karl Rahner, todos esses... Conga. Aquele Visconga. O Delubac, todos os modernistas, eles conseguem camuflar muito bem. Muito bem. Né? Eles são mestres na arte de camuflar, então... mas eu acho uma desonestidade por parte deles utilizar os pares da igreja para isso, né? E esse jogo dialético, padres da igreja contra a escolástica, ou padres da igreja contra tomismo e tal, é só realmente
causar divisão e para... É o que eles sabem fazer, né? Fazer um jogo dialético hegeliano ali. Porque daí, claro, ou seja, na dialética hegeliana, você vai ter o confronto entre duas posições e a síntese que vai nascer daquilo não vai ser nem a posição, né, a tese, não vai ser nem a tese, não vai ser nem a antítese, vai ser uma nova coisa que não é tão radical, mas também já não é aquela coisa, já não é o tomismo, né? Vai ser uma coisa nova. Um tomismo meio existencialista, um tomismo transcendental. Como tentar mesclar com do Kierkegaard. Hunter, né? Então essa é a jogada deles, ou seja, a gente vai fazer uma dialética aqui que no final, pelo menos alguma coisa a gente vai conseguir mudar. Certo. Certo. O Perfeito. Você- Neiva gostaria de perguntar também. Depois vamos pro Guzmão e depois outras perguntas. Suave, beleza. Antes de fazer a pergunta, eu queria fazer uma consideração sobre o que o Semark falou, sobre essa questão dos protestantes. Eu não tô aqui para iniciar nenhum debate nem nada, a minha pergunta, para falar a verdade, não tem nada a ver com isso. Sobre os protestantes voltarem à patrística para acharem a essência, dos protestantes tradicionais eu desconheço isso, né? Mas ok. Eu queria fazer uma pergunta para você, Iago. Você, quando fala aqui, eu queria deixar bem claro que eu acho massa seus vídeos, eu sou protestante, tá? Um protestante tradicional e eu acho muito engraçados mesmo, bem... principalmente aquele do casamento e daquele dos Peaky Blinders. E eu queria saber, uma pessoa que tem um tom sério como você e um tradicional como você, qual que é o seu objetivo usando o TikTok, que é uma plataforma totalmente depravada, né? Principalmente entre o meu protestante, que é uma vergonha. Qual que é o seu objetivo com aquilo ali? E por que você faz esses vídeos? Por que você iniciou? O que você deseja com isso? Seria uma distração sua ou uma forma diferente de evangelizar ou sei lá? Então, é uma forma que eu sempre tive essa inquietude, ou seja, como que a gente vai... Na verdade, não uma inquietude, assim, eu entrei de maneira muito despretensiosa, né? Vou fazer uns videozinhos aqui, e o meu princípio é o seguinte, o padre, hoje em dia, principalmente o padre no Brasil, é uma coisa abominável, tá louco, ou seja, a maneira como se apresentam, né, aquele jeitinho, às vezes tão tão doce, tão... cheio de travas, né? Assim, glamourizado, exato. aquela intelectualidade totalmente à la carnal e essas coisas, né? Uma pessoa totalmente travada. Não, uma coisa horrível. Então, não, eu quero dar uma imagem de um padre, de um sacerdote bem formado, ou seja, que as pessoas percebam que eu tenho uma inteligência que não é só superficialidade, né, os meus vídeos. Só que, se eu falar sério, de primeira, ou seja, me apresentar como pessoa séria, eu não vou conseguir chegar, ou seja, não vou atrair, né? Sim. Então, o que eu pensei foi, eu vou fazer uns vídeos aqui com ironia, tentando fazer alguma ironia, né? Tentando, às vezes, também fazer alguma coisa engraçada, alguma coisa que chame atenção, sem me ridicularizar, ou seja, o meu princípio eu não posso me rebaixar e chegar a me ridicularizar. Isso não, né? Ridicularizar a figura do sacerdote. Mas, né, então esse princípio da ironia e o princípio de ria de você mesmo. Né? Ou seja, porque as pessoas, elas gostam muito de zoar o padre, de rir da igreja católica, de rir dos cristãos e tal. Então, vamos lá. Então, eu vou rir de mim mesmo, porque assim eu já quebro a mesma possibilidade deles. Esse paradigma, né? Sim, genial. Eu já quebro o paradigma. Então, esse é o meu princípio, né? Ria de você mesmo, que assim você já quebra aquela a primeira reação que eles teriam rir de você já riu, então agora eles vão te levar a sério, né? Esse é o meu pensamento. Mas sobre essa, tipo assim, pra mim, eu desconheço o catolicismo e até Trento, então... Sim. Que é quando nos separamos, né? Então, entre os seus companheiros, assim, eu não sei como é que funciona toda vamos dizer, burocracia aí, entre os seus companheiros também, padres, você teve algum tipo de, tipo assim,
por conta desse estereótipo de padre travado, alguém pegar e, tipo assim, falar, mano, olha o que você tá fazendo. Ninguém não... Nem nada do tipo, assim, nem nada? Ou, sei lá, tentou te reprimir por isso? Sei lá, às vezes... Na verdade, não, porque tem um... Eu sempre, assim, na minha comunidade e tal, e todo mundo sempre me conheceu pelo meu tradicionalismo, né? Pela minha seriedade intelectual. Então, tem um padre aqui que vive comigo, que ele tem 500 mil seguidores no TikTok. 500 mil. 500 mil? Uhum. Quem é esse padre? 500 mil? É o Renatus LC. Depois busquem lá. 500 mil, tá? Então, só que, claro, é totalmente superficial. Totalmente. Uma coisa, aquilo sim. Então eu olhava para aquilo e dizia, não é possível. Ou seja, como? Ou seja, estudar tantos anos para me fazer isso, né? Então, quando eu entrei, tipo, todos os padres me diziam, aí, irmão, agora sim, vai lá e fale alguma coisa que preste lá, né? Ou seja, não fique na superficialidade. Pelo menos a gente te apoia você no TikTok, porque pelo menos a gente sabe que você vai falar alguma coisa que preste, vai fazer alguma coisa boa e com profundidade, né? Ah, então, sim, vejo uma admiração anterior a exatamente, vocês. Muito Mas bom. você pensa em eu não sei se eu estou extrapolando o tempo aqui, foi mal, mas você pensa em migrar para outras redes sociais onde porque a galera, eu não sei se o público que você quer atingir, né? Sim. Mas a galera que tá aqui presente hoje, eu acho que eu e mais, tipo assim, eu perco tempo no TikTok. De vez em quando. E, tipo assim, Sim. a galera daqui não deve ter. Tipo assim, se teve gente aqui que não sabe o que é, viu no Twitter o seu vídeo. Então, por exemplo, você pensa em ir para outras redes sociais, como, por exemplo, sei lá, o Twitter, que tem a galera thread, assim, Sim, mais numerosa e etc. É... Ou o YouTube, sei lá. Na verdade, estou começando a pensar agora, né? Porque eu entrei no TikTok e era mais realmente assim era pra... Não era pra ser uma coisa seriona, assim, né? Não queria, assim, entrar em grandes debates e entrar em grupos mais intelectuais, né? Entrei no TikTok porque ele é esgotão mesmo, então... E pra rir, pra rir mesmo dos comentários que fazem, tipo, meu, eu rio muito dos É um hobby, né, assim. Não, exatamente. Então, mas agora, tipo, depois colocaram nos meus vídeos no Instagram, que nem fui eu que divulguei, né? Divulgar uma outra página lá, então cresci muito no Twitter também, que eu também nem busquei. Então, agora sim eu tô pensando em, bom, agora que o pessoal um pouco parece que apreciou assim o meu trabalho, em fazer alguma coisa mais séria, né? Porque tem realmente, eu já recebi muitas mensagens assim, de pessoas que querem, né, com perguntas ou um vídeo mais sério sobre temas e tal, então eu acho que eu vou fazer sim. Da hora. Justíssimo. Mas você pensa em parar com os vídeos do TikTok? Depois de você alcançar esse objetivo da fama, Não, dinheiro, eu acho que eu poder. vou continuar lá no TikTok também, assim, fazendo os videozinhos mais Ah, legal, mano. Da hora. mais pro esgoto mesmo. Mais pro esgoto. Eu acho massa, cara. Eu acho super massa, cara. Um cara trash chegar e te falar assim, não, vou fazer aqui. Às vezes tá aqui moleque depravadão, te acha massa, maneiro. fala, mano, eu quero ser igual esse cara, mano. Eu quero ser, sei lá, igual esse cara, mano. O cara é não, cego. e acontece muito, assim, E tu ganha uma conversão, né, assim. Não, bem legal isso aí, bem legal. Mas, E, tipo, cara, eu sou protestante e te acho shed, mano. Valeu. O nosso amigo Venceslau mandou uma pergunta aqui por escrito. Ele escreveu: gostaria de entender a posição do irmão, você, em relação aí em missas unacum. Se é adventista, ele não deveria evitar ambos missas tridentinas unacum e missas novos ordo? Sim. Sou da posição de que a típica posição contra o Unacum, né? Ou seja, que se você reza uma missa em comunhão com um herege, essa missa ela não é. Aí eu acho o tema, o debate, eu acho que ainda está
ele é muito aberto ainda, né? Mas eu acho que os argumentos em contra da missa Unacum, ou seja, pela sua invalidez, eles são muito fortes, né? Ou seja, você citar no cânon da missa Unacum uma pessoa que a sua intenção, talvez o seu parecer, o que você pensa é que é o Papa, né? Então a sua intenção é boa. A sua intenção é boa. Mas na realidade, ou seja, na missa o que importa não é tanto a intenção do sujeito, mas a intenção mesma da igreja e a realidade, né? Então, se na realidade aquela pessoa ali não é o Papa, aquela pessoa ali é um herege, aquela missa está em grande perigo, né? Ou seja, é muito possível que não seja válida. É um debate, eu acho também terrível. Eu acho um tema terrível, assim, pesado, né? Esse tema aí, mas racionalmente pensando segundo a sã doutrina e a sã teologia, eu acho muito fundada essa tese. Entendi. Nosso amigo Adâmico fez 2 perguntas. Uma parece, segundo ele, não é irônica, mas enfim. Ele pergunta se o seu irmão de Iago torce mesmo pro Flamengo. Claro, com certeza. Oi. Desde Beleza. criancinha. Aí agora, uma outra pergunta dele. Assumindo que o cérebro privacionista esteja correto, qual seria o processo adequado e viável para restabelecer uma normalização em Roma? Então, por isso que o sede privacionista, ou a tese de Cassitia, né, como eu gosto de chamar, por isso que ela é tão forte e ela dá a possibilidade de uma resolução fácil do problema, né? Esse eu acho que um dos pontos fortes também da tese, que a distinção materialiter formaliter não seria muito difícil de sanar a situação, porque bastaria que, claro, teria que ser um bispo validamente ordenado, que fosse escolhido validamente também no conclave, tá? E daí, claro, depois tem toda a questão de, tá, mas os bispos que estão lá estão validamente ordenados também? Tem toda uma questão prévia que é muito complicada, mas vamos dizer, tem um conclave válido lá, que escolhe um bispo validamente para ser papa. Aquele bispo, se ele aceita a autoridade de ser papa, né, que é o aspecto formal, e aceita realmente quer remediar, claro, o que ele teria que fazer? Teria que corrigir todos os erros do concílio, teria que declarar nulos muitos dos atos dos supostos papas anteriores, né? Se ele mostra isso, ou seja, se ele realmente começa a fazer isso e agir como vigário de Cristo, aceitando a autoridade de Cristo, a situação estaria sanada, né? Segundo a tese e eu acho que, assim, eu sou dessa posição. Tem muitas críticas a ela, né? Ou seja, porque parece muito fácil, né? Principalmente quando a coisa parece muito fácil, você fica meio de pé atrás, assim, mas eu acho que é muito racional, muito lógica, segundo a tese, né? Seguindo o raciocínio da tese. Entendi. Iago, eu queria fazer uma pergunta. Você sabe italiano, tudo mais, né? História da Itália, tudo mais. Olha, tem algumas visões de certos beatos, como o Beato Edvito Carbone e o Padre Pio, sobre Mussolini estar no céu. Você acredita na veracidade? E se ele estiver realmente no céu, você acha que é lícito ter uma devoção por ele? Polêmica. Polêmico, isso aí. Isso é polêmico. Tipo, existe para todo mundo, primeiro, né? Existe possibilidade de estar no céu para absolutamente todo mundo, né? Ou seja, ninguém é tão corrupto que não possa ter se arrependido e receber a misericórdia de Deus, né? Ou seja, a possibilidade da salvação, ela existe até o último milésimo de segundo da vida do cara, né? Então, isso a gente não pode eliminar. Agora, vamos dizer que ele está no céu, aí que está aquela distinção que eu falei lá quando eu falei sobre a canonização dos santos. Por que a igreja canoniza santos e fala essa pessoa é uma santa?
Porque são essas pessoas às quais você deve ter devoção, e com certeza elas estão no céu, e com certeza elas vão te levar, elas vão te fazer bem, né? Sim. E a igreja não recomenda a veneração de ninguém que ela não tenha canonizado, que ela não tenha estabelecido como santo, porque, exatamente por isso, ou seja, você pode estar imitando uma pessoa que nós não sabemos se ela está no céu. Então imagina que você está venerando uma pessoa que realmente está no inferno, né? Por mais que tenha, nossa, mas a vida dela foi perfeita. Ok, mas a igreja não falou. Se a igreja não fala, você não pode venerar. Uhum. Sim. Esse é o... Mas o que você acha também? Eu e o Bento, meu amigo, né? A gente descobriu uma devoção que se tinha na Itália. Foi aprovado por alguns bispos. Devoção de Nossa Senhora de... Qual é o nome, Bento? Meneghel. A devoção Nossa Senhora dos Fascistas, por assim dizer. Sim, sério, existia. Foi aprovado por existe alguns até bispos. uma oração justamente em devoção à Nossa Senhora dos Fascistas, muito interessante. Sim, foi aprovado por alguns bispos e tudo mais. Sim. Mas é o mesmo caso, né? A imagem de Nossa Senhora segurando um bastão, porrete, um cacetete contra o diabo em presença de dois anjos entre elas. Justamente para mostrar essa característica. Sim, não, assim, revelações privadas ou devoções, assim, privadas, né, elas nunca são, tipo, elas não são obrigatórias e às vezes podem ser perigosas, né, por aquilo que eu falei. Aí a questão do fascismo com o catolicismo, e do fascismo, né, italiano, e do franquismo espanhol, é uma questão muito complicada, porque colocar um exemplo, no início do século XX, tinha um padre, que era o padre... esqueci o nome dele agora. Bom, depois eu lembro. Que ele era o encarregado, ele era tipo um espião do Vaticano, né? Ou seja, tradicional, ele era católico intransigente, né? Fundador de várias revistas e tal, então... O Dom Luiz de Vila? Não, é anterior a ele. Peraí, deixa eu buscar aqui, porque esse cara é importante. Só um instantinho. Certo, vontade. Já percebeu que o jeito que ele fala lembra o bicho? Dom Umberto Benigni. E ele era católico intransigente. Ele escreveu uma obra monumental sobre história da doutrina social da igreja, história social da igreja. E ele, no final da vida dele, ou seja, ele tinha grandes simpatias pelo fascismo, né? Então, a questão do fascismo, ela foi tão deturpada que existiam aspectos no fascismo que realmente, e no franquismo também, que realmente encantavam os católicos, principalmente os mais tradicionais, né? E ou seja, uma questão a ser estudada e a ser debatida que é muito tensa, muito pela história, né, dos estudos e da polêmica do fascismo e tal. Mas é interessante notar como pessoas católicos de tão alto nível, né, tinham uma admiração por alguns ideais, né, do movimento do fascismo ou do franquismo, né. Por isso, e na Itália isso é muito forte, é muito forte. Eu fui na casa de uma pessoa uma vez que o cara, a época gloriosa, devia ter uns 90 anos, para ele a época gloriosa, assim, ó, que ele lembra, assim, a época em que os valores eram melhor vividos, em que realmente a gente sentia até mesmo uma união com Deus, um sentido de vida, foi na época fascista. Na Itália, lá. Eles amam. Se você falar com um idoso lá, o Bolsonaro tinha postado um velhinho lá gritando, que ele tinha gritado uma frase de Mussolini. Só que o Bolsonaro não sabia e tinha postado no Facebook. Assim, não confie em velhinhos fascistas. Porque isso pode ser o fim da sua reputação política. Exatamente.
né? Lá eles têm um aspecto até hoje, eles elegem filhos. Assim, você já viu a Alessandra Mussolini, esse pessoal, as propagandas lá, a primeira coisa eles colocam Mussolini, porque, bem, ganha, Exato. Claro. sabe? Por isso. E é um tema. Muito. Esse tema é muito complicado. Não sei se tem um intelectual sério assim que tenha tratado isso de maneira realmente equilibrada, profunda. Não encontrei ainda um livro, Difícil. um texto sobre isso assim, né? Não sei. Deixa eu ver o que eu vou perguntar agora. Tava pensando aqui. Mas Sobre já que você tinha dito que a missa Unacum podia Uhum, afetar na validade mesmo, sabe? uhum, As missas da fraternidade, São Pio X, já que são rezadas abertamente Unacum, uhum. são inválidas? Pois é. Aí que tá o pepino do negócio. Pois pode ser. Pode ser? Uhum. Por... É uma possibilidade, ou seja, Uhum. como você está colocando no cânon como uma das coisas, ou seja, Principais. porque o estudo prévio que você tem que fazer é o que esse unacum, né? Que importância ele tem dentro da missa para que se ele está dito de modo errado, né? O unacum, uma pessoa que peso ele tem para invalidar uma missa, né? E existem estudos muito bem feitos, né? Cito outra vez ali o Dom Francesco Ricossa, esse grupo da tese de Cassidiacum, que consegue fundamentar muito bem a necessidade, o peso teológico mesmo, o peso sacramental dentro do sacramento, né? Dentro da Santa Missa, desse unacum, né? Então, rezar unacum Francisco é no mínimo, muito perigoso para sua família. Uhum. Uhum. Eu, por exemplo, eu vou pro IBP, conhece o Instituto Bom Pastor? Sim. Os padres foram ordenados por bispos que foram ordenados no Rito Novo, Uhum. né, essas questões. E assim, qual é o nome? Se for qual é o nome? Inválida, já que esses padres também vão ter, se esses bispos não forem bispos, Uhum. então os padres que eu fui não serão padres. Então quer dizer que a confissão que eu fiz com eles não foi válida, né? Ou... Esse é esse é o grande. Putz, velho. É que É complicado. é muito dramático. Por isso que eu não. Tipo, eu não falo com ninguém sobre isso. Tipo, eu li, estudei e tal. E é uma coisa que assim, ó, eu, pessoalmente, existencialmente, eu levo assim. Pô, se essa situação é tão complicada, assim, existencialmente, de entender mesmo, que primeiro, melhor não falar com os outros, porque pode Uhum. destruir uma alma, né? Com vocês eu tô falando aqui porque vocês parece que tem uma boa formação, também se interessam pelo tema e tal, e uma boa psicologia também, né? Precisa disso, mas não é um tema para tratar com qualquer um, e eu ainda não, talvez seja uma atitude psicológica, né? De, olha, Senhor Jesus, desculpa, eu vou viver talvez a vida inteira na dúvida, vou saber a verdade só Quando no juízo morrer. final, velho. No juízo final. Enquanto isso, eu vou tentar conhecer o melhor que eu possa, viver o melhor que eu possa, até mesmo participando nas missas novas e tal, dando testemunho de uma missa bem vivida e tal, vivendo na duvidona, é o que tem para fazer, tipo, ou é isso ou é o desespero, né? Uhum. Mas nesse caso, se forem válidas as ordenações, a confissão que eu fiz também foi inválida. Sim. Entendi. Seria, né? E assim, também os padres da fraternidade não são ordenados pelo rito novo, mas são ordenados por um rito unacum.
né? Aham, Ou seja, exatamente. se eu me confessasse também com esse pessoal, não valeria, na sua visão. Pois é. Então, Não, quem valeria? Essa é a questão. O vale, pessoal da Fraternização São Pio V, o pessoal lá, controvérsia valeria. católica. É, Seminário São José. Seminário de São José. exato, valeria com os que foram os bispos, né? Foram ordenados na forma antiga, não na cum, né? Por um bispo válido, que, né? Pré-conciliar e tal, que esses bispos tenham sido ordenados na forma antiga, né? Não no novo rito da ordenação episcopal, não na cum. E claro, daí esses bispos teriam que ordenar, os sacerdotes teriam que ser ordenados por esses bispos na unacum, né? Teria que ter essas condições, aí sim. E os bispos da fraternidade, os 4 bispos, foram ordenados com unacum, se não me engano. Não sei. Porque, bem, porque eles achavam que o Paulo VI, porque o Lefebvre não permitia celebrar. fora disso. Exatamente. Então Pois quer dizer que também não tem 4 bispos novos. Dom Williamson é um. Então quem é bispo? Calma aí. Quem é bispo? Eu. Felen. Não tô falando isso. Tô falando quem é o bispo para ser de privacionistas. Quantos bispos tem? Bispos são. O cardeal Tuck, não sei se já ouviu falar do cardeal Tuck. Sim. Então, ele ordenou o Gerard de Laurier, Dom Gerard de Laurier, que é o dominicano que escreveu a tese de Cassitiacum, né? A tese do Papa Materialiter Formaliter. Sim. Ele ordenou o Dom Gerard e eu acho que ele ordenou mais alguns outros. Acho que mais 2 ou mais 3 também. Então, assim, sendo durão, seguindo essa lógica ali, os únicos bispos realmente válidos seriam esses ordenados pelo cardeal Tuck. Pelo Dom Bispo desse Tuck, né? Que depois ordenaram, que Dom Gerhard acho que ordenou vários sacerdotes que saíram da fraternidade, que formaram outras sociedades e tal, né? Uhum. E outros bispos eu não sei, não conheço bem, não sei se ordenaram mais sacerdotes, se ordenaram outros bispos. Sim. Mas assim, mas isso aí também não desvalidaria também ordenações ortodoxas, porque eles não rezam na época, quando era Papa, eles não rezavam com o Papa, na intenção do Papa, as missas deles. Então, em tese, também eles não são bispos, mas no caso são. Os ortodoxos? Uhum. Não, de fato eles não. Não tem sucessão apostólica? Seguindo essa lógica do sedevacantismo, não teriam, hein? Mas tem documentos falam que todos os sacramentos ortodoxos são válidos, porém ilícitos. São válidos, porém ilícitos, né? Sim. Pois é, bom tema. Realmente nunca vi nada escrito sobre isso, fazendo uma comparação. Verdade, porque os ortodoxos não rezam então, aí que tá, eu acho que aí que tá a distinção, ou seja, eles não rezam unacum, né? Sim, não rezam desde 1500, 1400. Então... Rezam com heresiarca, no caso. Exato. Então, eu não sei se no rito deles tem, tipo, unacum, o patriarca deles lá, não sei se tem o patriarca. Então, pô. Mas eu tinha visto. Seguindo a mesma lógica, não seriam válidos os sacramentos dele, né? Sim. Eu tinha visto alguns padres sedevacantistas falando que a missa da fraternidade é válida, porém ilícita. Porque tá rezando unacum. Mas ela é válida, porque tem tudo para ser uma missa, etc. Exato. Essa interpretação
é uma interpretação, acho que também boa, que dá a fraternidade, né? Só que não sei se ela consegue vencer a argumentação dos sede-privacionistas, né? A argumentação da importância do Unacum, a tal importância que chega a invalidar a missa, né? Teria que fazer um estudo comparativo, né, para ver se realmente ela resiste, né, a essa argumentação. Não sei se existe algum estudo assim, acho que seria legal dar uma procurada. Uhum. Mas seria um pouco estranho, porque, por exemplo, tem padres que foram ordenados por Lefebvre, viraram sede vacante reordenados. Os sede vacante aceitam as sacerdotais de Dom Lefebvre. Por exemplo, esses do Instituto Mater Boni Concili, eles tinham sido ordenados pelo Lefebvre e eles foram reordenados pelo Dom Guerard de Laurier, né? Então eles não têm como válida as ordenações da fraternidade, né? Mas, nossa, complicado esse tema. Sutilezas teológicas que... Não, imagina, são sutilezas teológicas que atacam, cara, o centro da nossa vida, né? Muitas vezes os caras não entendem por que lá no início do cristianismo o pessoal se matava por causa de, né, se pegava na porrada lá por causa de teses de sutilezas e picuinhas teológicas, pois claro, ou seja, que essas picuinhas, elas, se você se elas caem, caiu toda a sua base, da sua fé e da sua vida, né? Muito tenso. Sim. Muito tenso. Bizarríssimo. Temos aqui uma pergunta, tanto quanto gigantesca, assim, da Gabriela de São Tomás. Ela fez uma objeção ao certo privacionismo, vou ler aqui. Espero que dê tempo para lá. Pelo que entendi, você defende o certo privacionismo. Usando a metafísica de autoridade tomista, temos 3 qualidades distintas: eleição, aceitação e plenitude de autoridade. A eleição passiva, que predispõe a matéria, o sujeito antes de ser papa, para a recepção da forma do pontificado, mas se houver um impedimento intrínseco ou extrínseco para a recepção da forma da autoridade, o papa materialmente eleito não é papa formalmente. No entanto, se a eleição, como afirma São Belarmino, predispõe a matéria para a recepção da forma do pontificado, a heresia material, ou mesmo formal, seria impedimento intrínseco ou extrínseco à matéria entendida como sujeito que está em potência para ser plenamente papa, considerando sua intenção objetiva eficaz e não a subjetiva. Se for intrínseco, a eleição já não seria insuficiente para predispor a matéria para a recepção da forma do pontificado, e isso contraria o que São Belarmino e o cardeal Caetano. Se for extrínseco, como pode uma causa extrínseca ser impedimento para a recepção de uma diretamente infusa uma forma diretamente infusa por Deus, se a matéria estiver predisposta plenamente, como assentam certos privacionistas em relação à suficiência predisponente da eleição para a materialidade papal. Acho que não ficou muito claro essa leitura. Ficou meio quebrada. Eu acho que eu teria que ler umas... Eu posso até ler. Tá muito bem feito. Lê aí, porque... Deu pra entender, mas assim, pra dar uma resposta, eu teria que ler ela, acho que umas 3, 4 vezes, entender bem cada um dos conceitos, fazer bem as distinções ali. Agora, ouvindo assim, não consigo dar uma resposta, né? Porque... Tenta me mandar esse texto aí, manda aí, e daí eu vou ler ele com mais atenção, e daí eu posso formular uma resposta, né? Porque não, assim, a queima-roupa, assim, acho que eu não vou conseguir, não. Sei. Beleza. Mais alguém? Mas eu acho que é uma objeção, ou seja, é uma objeção que com certeza, né, já fizeram os sede-privacionistas, e assim, eles conseguem dar uma resposta, né? Ou seja,
Eles conseguiram, assim, pelo que eu estudei, eles conseguiram quase responder todas as objeções que os fizeram com bastante suficiência, né? É porque Assim, Uhum. É porque assim, ó, o Gama não leu a mensagem depois, né? Que a Gabriela de São Tomás ela fala o seguinte, né? Ela fala, eu já fui privacionista e tenho contato com o Padre Romero e já conversei por e-mail com o reverendo Donald Sanborn. E ele não me respondeu depois que fiz essa pergunta, né? Então, tipo, ela tá levantando uma pergunta que não foi respondida pelo próprio Sanborn. Talvez, tipo, tenta ver se a pergunta tá bem, se ela tá bem feita, né? Eu acho que tá bem feita ali. Se ela realmente se a pergunta é compreensível, né? Tipo, tentar detalhar. É porque leu errado. É que eu ia errado. É que leu errado. Foi. Eu vou mandar a pergunta no seu privado. Aí, manda aí. Se eu ler melhor, puder responder, que realmente é meio difícil por aqui. Não, boa. Mandou ali. Depois eu leio com mais detalhe, tentar responder. Deixa eu pensar aqui. O que você acha daquela tese do Instituto Bom Pastor? Eu já falei, perguntei, mas enfim. Que as canonizações não são qual é o nome? Infalíveis. As canonizações não são infalíveis. Se tem motivo de contestar, é porque ela é, sei lá, não sei, ele só acredita que as canonizações não são infalíveis. Então, que eu acho que eles tomam desse padre, e na verdade o padre Gherardini, ele faz um estudo bastante detalhado, assim, né, bem, teologicamente bem complexo sobre esse tema, né, mas eu acho que ela é a negação da infalibilidade das canonizações, ela é uma resposta, né, a um problema, né? O problema, por exemplo, pega como que canonizaram Paulo VI, né? Então você pega aquilo ali, então você entra em crise, então você tem que negar uma de duas coisas, ou que a pessoa que o canonizou não tem autoridade, então você estaria ou negando a infalibilidade do Papa, ou negando que a pessoa que o canonizou é Papa, né? Então você cairia no sedevacantismo, que é o que o Dom Gherardini não queria, que é o que o Instituto Bom Pastor não quer, né? Ou seja, eles abominam cair em qualquer espécie de sedevacantismo. Sim. Então, como que você resolve o problema não cair em sedevacantismo? Não, vamos fazer aqui agora malabarismos teológicos para então tentar dessignificar ou rebaixar a infalibilidade das canonizações. Isso é um problema. Mas é o único ponto que fica, ou seja, você não pode mais fazer nada. Se você vai pro outro lado, você cai no sedevacantismo, né? Então, é um problemaço. Eles têm um problema gigantesco nisso aí, porque assim, se todas as canonizações são falíveis, então quer dizer que qualquer devoção, qualquer tipo de devoção, ela é passível de ser duvidosa. Até mesmo, sei lá, devoção por Maria poderia ser duvidosa, se a gente pensar bem. Exatamente. Sei lá, se duvidar, você não pode ter devoção por nada, porque é tudo, em tese, tudo privado e você não, nem o Papa sabe. Isso é um problema. Por isso que eu acho que a tese da fraternidade, né, é que eles acreditam que o Papa Francisco é o Papa, né? Acredito que o problema não está na canonização em si, o problema está no processo, na intenção e na matéria, entende? Por isso que não faria que essas canonizações pós-83 seriam válidas, porque eles tratam a canonização, processo de canonização, como quase um sacramento. Se não for um sacramento, quase um sacramento. Funciona igual a um sacramento, sabe? Interessante. Seria uma terceira posição, né? O que está viciado é o processo, né? Sim, que está viciado é o processo. Só que aí teria que fazer também se realmente o processo ele é tão importante, né? O mesmo tema do Unacom, ou seja, fundar a tamanha importância, a tamanha
necessidade de um processo bem feito na canonização, né? Ou seja, é necessário, totalmente necessário para que uma canonização seja válida, que se sigam esses passos aqui, e se falta isso, então não é válida, né? Teria que fazer, talvez a fraternidade tenha um estudo sobre isso, né? Sim, mas eles também não só se fundamentam no processo, eles também falam sobre intenção, porque a intenção na ideia da fraternidade que mudou a intenção de santidade, ou seja, você sabe que santidade, por exemplo, é santidade nível Carlos Acutis, sabe? Sim, exato. É um negócio meio jogado. O santo da porta ao lado lá, né? O santo de amigo hindu, sei lá, essas coisas. E também a matéria. Matéria é muito importante. É como se eles comparam. Não, eu que faço a comparação, mas enfim, é como se um padre, que aconteceu, tentou consagrar um mel, né, para ser o sangue de Cristo. Um melzinho, com doce e tudo mais. Mas é que tá, esse melzinho, mesmo que o Papa começar a chorar em prantos, por favor, eu quero que você seja esse melzinho, não vai acontecer. Então, por isso que, e a mesma coisa entra, qual é o nome? A mesma coisa cai sobre a canonização. Aí agora, então quer dizer que a fraternidade aceita as canonizações parcialmente? Cara, isso vai depender muito, mas tem uns que falam, não, o problema é no processo. Ou seja, todas as canonizações pós-83 são inválidas pelo processo. Outros falam, não, só algumas são inválidas pela matéria. E o outro que fala que a intenção faz todas as canonizações pós-83 serem inválidas, independentemente da fórmula. Porque a noção de santidade mudou, entendeu? Pelo que eu vi, a maioria é adepta, tipo, que 83, depois de 83 não tem santo. Mesmo que o cara for excepcional na vida dele. Mesmo o Padre Pio, por exemplo. Padre Pio, grande referência, né? A gente tem 99,999% de chance, não 100%, sabe? Eles não chamam de São Padre Pio. Sim. Se você analisar. Mas fica. Eu acho uma posição interessante, mas pela própria divisão que tem, você já vê que ela é uma posição fraca. Ou seja, ela é muito fraca. Eu acho muito fraca porque, ou seja, no fim, a autoridade. Quem que foi o causante dessa subversão de como da intenção da fórmula e tal? Ou seja, foi aquele que não poderia subverter uma coisa tão importante, que é o Papa, né? Ou seja, o Papa não pode, ou seja, pela infalibilidade do Papa, o Vigário de Cristo não pode subverter essas coisas. Então, se uma pessoa fez isso, quer dizer que ela não é o Papa. Então, ou seja, você vai cair lá no sedevacantismo. Mas é que tá. E aquelas coisas, por exemplo, Pio XII, né? Por algumas pressões, eu não me lembro, tinha permitido que a missa fosse uma parte em vernáculo. Isso não faria mas também cairia no sedevacantismo por causa disso? Porque não pode se usar o vernáculo? Não, porque não é totalmente essencial para a validade da missa vernáculo, o uso do latim e tal, né? Ou seja, não invalida a missa. Talvez você perde em algo porque o latim ele é usado porque, claro, ele é muito preciso, né? Toda a língua a filosofia mesmo. Então, talvez você perderia, claro, desde que o vernáculo não seja um vernáculo tão ruim, uma tradução tão ruim que signifique o contrário, ou não signifique aquilo que o latim queria dizer. Agora, se é uma tradução boa, sumamente fiel, não vejo São Pio XII não via nenhum problema, então acho que tá valendo, né? Sim. Tem uma pergunta aqui, que ela é mais resumida, da Gabi, né? Porque tem perguntas grandes que se diz que é melhor responder no privado. Tem uma pequena aqui, que ela falou o seguinte. Outra pergunta. Como você vê a composição atual dos cardeais? Acredita que o próximo conclave elegerá um papa material eleito mais progressista ou um papa material mais inclinado à rejeição
do Concílio Vaticano II e a restauração do pontificado formal? Não. Eu acho que pela configuração de como tá, eu não vejo nenhum cardeal que tenha uma posição, assim, pelo menos um pouquinho aproximada, pelo menos um pouquinho crítica ao Vaticano II e aproximada à tradição. Assim, o Sara, não? máximo, mas o máximo que o Sara tem, o que é? Ele tinha assinado alguma coisa com ele é parecido com o Bento XVI, mas, pô, mas, tipo, não, ou seja, mas bebe das mesmas fontes do concílio. Não, acho que não tem ninguém, assim, ó, ninguém. E não acho que vai ter durante muito tempo. Não sei. Complicada mesmo. Complicado. O Henry perguntou o que tu achas do doutor Salazar, Antônio Oliveira de Salazar. Salazar Antônio Vieira de Salazar. Antônio Vieira o português. De Portugal. O líder do século XX de Portugal, que travou as guerras ultramarinas contra Angola, Moçambique, sabe? Que foi um governante católico, enfim. O que o senhor pensa dele? Assim, a vida dele eu não estudei muito, assim, né? Não sei as concepções que ele tinha. Talvez, se ele... Eu sou da concepção. Se ele foi análogo aquele do Equador lá, que também é muito famoso. Peraí, o do Equador era Gabriel... Depois Garcia Moreno. Isso, Gabriel Garcia Moreno. Não, realmente eu não conheço Salazar, não conheço o pensamento dele. E é análogo a Gabriel Garcia Moreno, ou seja, meus respeitos, né? Meus respeitos, porque realmente um governante católico que esse adepto a Cristo Rei e tal, mas não sei assim o grau de envolvimento que talvez o Salazar tinha com maçonaria e essas coisas, não se pode... Não, pelo contrário. Ele expulsava bispos modernistas do país. Então, eu acho que aí, não tendo nenhuma ligação com maçonaria, sendo contra a maçonaria e análogo a Gabriel Garcia Moreno, fantástico, hein? Sim. Mas vou ter que estudar mais. Obrigado pela sugestão. Sim. Tem um cara aqui que fez uma pergunta pequena também, o chamado Guzmãozinho. Ele falou: eu tô com um pouco de vergonha de falar em você, eu acho. Em voz. Ah, tá. Mas como é a relação dele com a ordem dele, Legionários de Cristo, que aceita os CV2 e a Missa Nova, e ele é um sede privacionista? Porque, assim, existe uma dualidade, porque você precisa, ao mesmo tempo, negar a validez dos seus padres, que você provavelmente se confessa, você vai todo dia para missa provavelmente nova, sabe? E ao mesmo tempo ter essa posição é um pouco complicado. Não sei como é que eles... Bem complicado. Sim, porque se mesmo fosse rito, por assim dizer, extraordinário, que eles chamam, né? Não que eu não goste que eu gosto desse termo. Para você, como sede privacionista, esses ritos todos, por serem unacum, seriam automaticamente inválidos. Todos os padres que estão representados lá não são padres, os bispos não são bispos, e se você pedir para ser ordenado, eles vão trazer no máximo um bispo que é, sei lá, FSSP, que foi ordenado pelo Marcelo Lefebvre, ou alguma coisa assim, e simplesmente, sabe, sabe, não vai ser válido de qualquer modo. Sim. Então você não será um padre de qualquer modo, sabe? Então, e você não acha isso um pouco ambíguo de sua parte? Porque isso é realmente um questionamento que coloca muito pra parede, sabe? Com certeza. Não, com certeza. Não, e sim, ou seja, claro que é um pensamento que eu tenho, e é uma... Pô, beleza, tá, eu acredito e vejo muito racional isso. Agora, é uma atitude que você tem que tomar, uma atitude existencial,
muito forte, né? Então, o que eu posso te falar? Olha, eu até agora não tive a força de tomar uma atitude assim, radical, dizer, não, eu realmente acredito no CD, né, no Privacionismo e tal, e eu vou tomar a decisão de realmente seguir isso, porque eu sei que isso aqui tá certo, que Deus me pede isso. Tipo, eu não tive essa força ainda, né? Não tive essa certeza, não tive essa certeza ainda, né? Então ou seja, eu rezo todos os dias para que Deus é uma coisa de discernimento espiritual, de relação com Deus mesmo, ou seja, é uma coisa que eu acho que só Deus realmente que vai conseguir me guiar, né? Então, não vejo como ambíguo, vejo mais como uma situação extremamente crítica para um indivíduo, né? Ou seja, cara, que indivíduo assim que tá nessa situação e consegue realmente, tem que ser muito forte para conseguir tomar uma decisão e tal, né? Então eu vejo nesse sentido, né? Mas claro, também, mas boa, ótima pergunta e é o que eu penso também. É exatamente o que você pensou, o que eu penso. Sim, é complicado mesmo. Todos os dias, todos os dias. É muito. Eu vi esse negócio, cara, é um pouco estranho. Mas, por exemplo, vamos fingir agora que o seu reitor de seminário chega em você, vê seus vídeos, vê que você tá falando aqui agora, fala que você se sente privacionista e por acaso descobre, fica furioso e te chuta da regra de um Cristo. Vamos fingir isso, né? Sermos excomungado, não sei o quê. Tá. Você iria para que seminário? Você iria para a Fraternidade? Ou você iria para o Seminário São José, que é um seminário sedevacantista? Assim, que não conheço nenhum seminário sede privacionista no Brasil, ao menos. No Brasil, não. Eu teria que ir para a Itália. Se tivesse que ir, eu iria lá para a Itália, no Instituto Mater Boni Concilio, né, que é do sede privacionista mesmo, assim, ordenados pelo Dom Gerhard de Laurier, né? Seria a minha, assim, o único lugar que eu acho que aí sim eu teria certeza de que... Mas você iria se você pudesse agora, poderia ir pro Seminário São José? Não. Ou Lareja? Não. Não? Não. Entendi. Não, porque também, não só pela questão doutrinal, mas também pela questão, talvez pela questão também mais humana. Porque uma das coisas que eu acho muito, assim, muito boa na Legião é que a parte humana, ela é muito completa, né? Ou seja, realmente, tanto na questão assim, psicológico, dos esportes, do apostolado e tal, é uma vida que busca ser muito equilibrada, né? Sim. Ou seja, eu sou assim, né? Ou seja, eu tendo a ser mais assim, eu como pessoa não me configuro, não me identifico com a maneira de ser, por exemplo, desse tipo de sociedade, né? Eu não acho que eu não conseguiria viver lá dentro do jeito que eu sou, né? Eu teria que me mortificar, né? Então, por uma questão mesmo pessoal, assim, de temperamento e de vocação mesmo, né? De maneira de ser. Mas, pessoal, eu tenho que ir. Não, tudo bem. Tudo bem. Foi até te espremir aqui. Nossa, espremeram até sair sangue aqui. Né? Eu queria tipo contra a parede mesmo. Uhum. Não, pra ver, mas tu é um cara gente fina, entendeu? Muito obrigado aí. Eu até fiquei me perguntando como é que deixa um seminarista fazer aqueles vídeos lá. Não, a gente ficou meio apreensivo que a gente ia tomar muito tempo, claro, você tem a fazer, estudar, tanto faz, mas foi muito proveitoso, muito divertido, muito bom ter teu irmão Iago aqui. Quem sabe outro dia marcamos uma outra hora de bater um papo mais proveitoso que nem esse. Mas agradeço desde já a participação do senhor aqui. Não, eu que agradeço pelo convite. E agradeço pelo convite e agradeço também porque, tipo, eu realmente não sabia que existia tipo, pessoas assim, né? Tipo, claro, porque eu convivo com pessoas que não conhecem nada disso, absolutamente nada. Então, poder conversar com isso com pessoas que conhecem, que estudaram um tempo e tal, tipo, é muito bom você falar com uma pessoa que estudou o mesmo que você, né? Coisa que eu não posso fazer quase nunca. Sim. Obrigado. Eu imagino, você deve estar cercado de gente, vamos rezar um texto da misericórdia.
cara. Exatamente. Vamos pegar um quadro aqui, vamos fazer Pega uma devoção estranha aí do Sim. pós-concílio. Devoção Não, Paulo e VI. São Paulo VI, né? As Cê- pregações sempre tem citas do Papa Francisco, João Paulo II, Nossa. então Concílio sempre, Vaticano todos. II, sabe? É, cara. Antes Vai ser- assim, mas se de fato essas coisas na Igreja Latina for assim, e a Igreja Romana identifica os sacramentos da Igreja Ortodoxa como válidos, até melhor ir na Igreja Ortodoxa nesse caso, né? Deixa eu pensar exato. assim, porque é Temos- complicado. Eu tive até uma situação de um amigo que até está presente, é Gabriel, o Gabriel Augusto, que descobriu uma missa de rito bizantino perto da casa dele, e é mais conveniente ir para o rito bizantino do que o rito latino atual, sabe? Que o novo uso. Sim, Justamente pela proximidade. Mas não sei também, ou seja, eu não confiaria num rito e numa igreja, né, num conjunto de... Porque, claro, através do rito deles, eles também passam a teologia dele, que está há tanto tempo afastada do trono de Pedro, né? sim. Eu não confiaria na ortodoxia realmente do que está ali, né? Não sei. Não iria, não. Talvez espiritualmente é muito profundo e tal, porque, claro, ou seja, é muito mais coisa muito mais antiga, muito mais profunda teologicamente, mas não ficaria uma grande desconfiança, né? Sim. Portanto, Tem só uma última pergunta Sim. do, acho que é a DM do servidor, o coordenador. É a última pergunta, né? Sim. Um adendo, foi o Soren que falou. Não me comprometendo com filosofia prática ou da religião, me refiro especificamente ao conteúdo exposto na razão pura e no opus postumum. Ainda que não seja de fonte católica, é lícito um católico aderir a uma defesa do idealismo crítico / transcendental e continuar na fé? Não. Olha, para mim, a coisa talvez mais oposta ao catolicismo é o idealismo. Não tem como você aderir a qualquer tipo de idealismo e continuar sendo católico. Assim, a coisa, de fato, hoje eu estava assistindo um vídeo de um filósofo espanhol chamado Jesús Maestro, e ele falava, ou seja, o barroco, quando você pega o barroco, ele ou seja, é católico, né? Espanha, ou seja, Espanha barroca é a Espanha católica e representa os valores ideais da Espanha católica. O que vem depois do barroco, negando o barroco, é exatamente o idealismo alemão. Então não existe uma coisa mais oposta ao catolicismo ibérico, né, ao catolicismo espanhol, ao barroco espanhol, ele colocava nesse termo, né, que o idealismo alemão. É a coisa mais oposta e mais destrutora, né? Então eu acho que não tem como. Sim. Sim. Então é isso, né? Que você tem que sair agora, né? A gente já está espremendo demais, senhor. Assim, explicando o porquê, né, da filosofia, mas eu acho que aqui agora eu não tenho tempo, né? Eu acho que nem a capacidade de fazer aqui também agora. Tudo bem. Tudo bem, amigo. Mas obrigado pela exposição. Volte sempre. Vamos agora marcar o próximo. Vai ter podcast? Vai ter podcast ainda? É que assim. Veremos. No assunto. Obrigado. É interessante o tema, mas tudo bem. Beleza. Obrigado, hein? Valeu aí. Deus abençoe muito vocês aí. Contem com as minhas orações. E peço uma oração aí também para vocês. Sim, o céu apostolado está em nossas orações também. Obrigadão, hein? Obrigado. Deus abençoe muito. Valeu. Tchau. 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 Eu cheguei agora, vocês sabem se ele é de qual grupo? Regnum Christi. Não conheço. Eu até perguntei pra ele, como é que você tá no Regnum Christi?